Sejam todos bem-vindos a mais essa edição da nossa expansão da consciência. E hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo vem me perguntando e é por isso que todo mundo me procura como neuropsicanalista e também como mentor de carreira. Todo mundo me pergunta, Flávio, como eu posso mudar a minha vida? Qual é a forma que eu mudo as coisas que estão sendo feitas na minha vida, tudo que está acontecendo, eu só estou tendo dificuldade, nada de bom acontece na minha vida, como é que eu mudo isso? E é exatamente isso, né, nesse episódio que vamos falar sobre isso, na expansão da consciência. Sou Flávio Oliveira, sou mentor de carreira e neuropsicanalista, e estou aqui para ajudar vocês a se encontrar e mudar suas vidas. Bom, e não demorando mais, e não mais enrolando, né? Nós vamos falar sobre como mudar a percepção. Como assim, Flávio? Percepção. Porque, na verdade, a vida ela é como você a percebe, como você a vê. Se você vê sua vida negativa, ela vai se tornar cada vez mais negativa. Se você vê sua vida positiva, ela vai se tornar cada vez mais positiva. Então, a sua vida ela é uma projeção de como funciona o teu cérebro, como funciona a tua mente, suas emoções e sua percepção sobre sua vida, ou sobre os acontecimentos da sua vida. Ah, mas Flávio, mas tem coisas que acontecem que não está sob o meu controle. Tudo bem. A nossa vida é como se fosse um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, você mexe a sua peça e espera a outra pessoa mexer a peça dela. E você não tem controle sobre que peça ela vai mexer. Você pode prever que peça ela vai mexer, mas você não pode determinar com precisão e dizer qual peça ela deve mexer. E nesse processo, nós temos que observar o movimento do nosso tabuleiro. E a vida é isso, é uma série de observações, ou seja, de percepção. Observar é perceber. Se eu estou observando o meu tabuleiro de forma negativa, eu sempre vou achar que eu vou perder. E sempre vou achar que o meu oponente, que nem mexeu a peça dele, vai fazer um jogo que vai me derrotar. Mas se eu tenho uma observação de forma positiva, eu vou observar quais estratégias eu vou poder fazer para manter meu posicionamento positivo, tá, dentro do tabuleiro e conquistar mais espaço. Então é exatamente isso que nós fazemos dentro do trabalho de expansão da consciência. A expansão da consciência tem a função de melhorar e aumentar sua percepção sobre o seu tabuleiro, ou seja, sobre sua vida. Então, aprender xadrez ajuda muito a viver melhor, tá? Mas não é só isso. Mais ainda, você aprender a observar sua vida, a acompanhar. E não precisa sofrer sobre uma peça ainda não mexida. Você não precisa sofrer antes de levar um checkmate, tá? Então, vamos lá. Então, já aprendemos que a primeira coisa é não sofra antes do tempo. Isso é uma frase até estoica, uma filosofia estoica. Tá? Quem que tiver curiosidade, pesquise sobre estoicismo, que é muito bacana. E é onde eles nos ensinam que a gente não precisa sofrer antes das coisas acontecerem. Há uma tendência nossa emocional de sempre estar sendo negativo e tendo medo das coisas. Porque o medo, ele é a base da construção emocional do ser humano. Os homens das cavernas, as pessoas das tribos tinham que ter medo. Porque se eles não tivessem medo, eles não iriam reagir. Se eles não tivessem medo, eles não iriam fugir. Se eles não tivessem medo, eles não iriam atacar. E se eles não tivessem medo, eles também não iriam conquistar novos espaços. Então, o medo, ele é o instinto básico emocional que constrói todos os outros instintos. Então, todas as outras emoções. Então, a partir daí, você vai entender que o medo sempre vai ser uma constante. Mas como você vê esse medo é que vai fazer a grande diferença, tá? Então, a primeira coisa é você aceitar que você sempre vai ter medo.
Aceitar que você sempre vai ter uma situação emocional que vai te dar insegurança, tá? Isso é normal, porque o medo ele existe para nos proteger. O que nós não podemos deixar é que o medo nos domine, que o medo nos trave e que o medo nos impeça de conquistar novos espaços, conquistar todos os nossos sonhos. A gente não conquista o medo, a gente não conquista nossos sonhos porque o medo nos impede. Estar acomodado nos faz não progredir. Esse é o grande problema. Se eu não estiver infeliz com a situação em que eu estou vivendo, eu não vou sair do lugar. Esse é o primeiro ponto. Vamos dizer assim, Flávio, quando é que as pessoas te procuram para mudar a vida delas? Quando elas estão infelizes, angustiadas, as pessoas me procuram quando estão bem angustiadas. Então, a angústia, o sofrimento, ele é um elemento importante para que você possa subir a escada do sucesso. Se você não tiver incomodado, se você não tiver infeliz com a situação que você está vivendo, você não vai sair do lugar. Tá? Então, você precisa estar incomodado, você precisa estar infeliz com aquilo que você está vivendo. Porque se você estiver feliz com o salário que você ganha, você não vai querer ganhar mais salário. Se você estiver feliz com a casa que você mora, você não vai querer uma casa melhor. Se você estiver feliz com a cidade que você mora, você não vai sair de lá, tá? Estar infeliz, estar incomodado é uma das coisas que a gente precisa estar sentindo. É uma emoção que a gente precisa estar sentindo. A infelicidade, ela ajuda nesse aspecto, porque nos tira do lugar. E vai vir outras emoções, o medo, a raiva de ficar naquela situação, né? O medo gera raiva, e aí isso vai ser combustíveis para que você possa fazer a mudança, tá? Então, é muito importante isso, combustível. Depois, sair da negação, porque é um fator muito importante que a maioria das pessoas não querem assumir que elas têm um problema. Elas não querem assumir que elas estão infelizes, elas não querem assumir que o casamento delas já foi pro buraco, elas não querem assumir que a vida delas está uma droga, então elas ficam na negação. Enquanto essas pessoas ficam na negação, também não conseguem sair do lugar. É igual ter uma doença. Se você não assume que você tem uma doença, e essa doença faz parte de você a partir dali, você não vai ter cura. Você não vai conseguir curar-se, ou no mínimo não vai ter qualidade de vida, ou não vai aprender a viver com essa doença, tá? Então é necessário também que você assuma a mudança. Saia da negação e decida, eu preciso mudar. É muito importante que seja você que decida isso. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua mulher, não é seu filho. Você tem que decidir, eu preciso mudar urgente, tá? Eu preciso buscar meus sonhos, minha felicidade. Nós não podemos ter outra opção, se não ser essa mudança. A gente tem que se colocar numa situação que a gente não tem opção, a não ser mudar. Porque se você tiver opção, mudar ou não mudar, você não muda, tá? Porque a mudança, ela gera dor, a mudança gera incômodo. Então você tem que estar determinado a mudar. Por isso que muita gente só muda, por exemplo, quando é demitido do emprego, quando a mulher deixa ele, né? Então muitas pessoas só mudam quando perde alguma coisa, um ente querido, aí eles mudam porque não tem outra opção. Tá? Outra coisa, aceitar a mudança. Se você não aceitar que você precisa mudar a vida, você também não vai mudar. Depois, entender por que essa mudança vai acontecer. Você tem que entender bem por que eu quero mudar, quais as razões, e não pode ser mudança por causa de outras pessoas, tá? Porque aí a mudança não vai ocorrer. A hora que essa pessoa te decepcionar, você volta novamente à vida que você tinha anteriormente. Ou você vai buscar isso, que já não vai existir mais. Também é necessário gostar da mudança. Se você não gostar dessa mudança que você fez, já era, também não vai acontecer, não vai se firmar essa mudança que você vai fazer. Segundo Albert Einstein, um cérebro, depois que ele muda, nunca mais ele volta a ser o mesmo. Então, depois que você mudar e gostar dessa mudança, não se preocupe. Você nunca mais vai voltar a ser quem você era antes. E integrar essa mudança. Você precisa integrar
essa nova vida que você escolheu. Você precisa integrar as pessoas novas que estão ao seu redor, a nova vida, a nova casa ou o novo trabalho. Você tem que integrar a você. Porque muitas vezes o ambiente muda, as pessoas mudam, mas você não as integra dentro de você mesmo. E com isso, cria uma barreira de não integração e que você não consegue, você sobe um degrau, mas não consegue ir adiante devido a isso. Então, a mudança da sua vida está nas suas mãos. Só você pode fazer. Siga essas orientações que eu te dei, que a sua vida vai completamente mudar. Mas para essa mudança acontecer, defina objetivos, defina onde você quer chegar, tá? Isso é essencial. E em próximos vídeos nós vamos estar falando sobre isso, tá? Sobre definição de objetivo e sobre como chegar nessa mudança que você tanto busca. Pessoal, vocês devem ter notado que nós fizemos algumas mudanças, né? Nós agora estamos com um novo estúdio, sempre a gente está buscando melhorar. Quero a opinião de vocês, o que vocês acharam do nosso novo estúdio, do nosso novo ambiente, da forma, se o som tá bom, se a iluminação, como é que vocês estão gostando da decoração, se tem que mudar alguma coisa. Mande lá nos comentários e fale sobre isso, tá? E sobre o que você achou do nosso novo estúdio aqui do Expansão da Consciência. E compartilhe com os amigos esse vídeo, compartilhe com os parentes, vizinhos, com todo mundo que você quer que participe com você dessa mudança, tá? E divulgue esse vídeo para mais gente, acesse o canal e se inscreva, aperte o sininho também para receber novos vídeos, tá? Participe e mande mensagem falando o que você quer ouvir, o que mais você quer ouvir falar, porque nós temos um grupo do WhatsApp de Expansão da Consciência, quem quiser é só pedir para entrar. Seja bem-vindo sempre no nosso canal.